Bom dia, deputado Marangoni. É um prazer estar aqui, é uma honra para mim participar desse evento e dizer que é uma mistura de felicidade e tristeza. Felicidade porque é o primeiro seminário de política industrial e tristeza porque é o primeiro seminário de política industrial que, na minha visão, já deveria, a gente já deveria ter resgatado essa agenda há muito tempo. Então, fica a felicidade por esta casa estar fazendo esse debate tão necessário e dizer que o mundo já vem colocando esse tema de maneira muito evidente há bastante tempo, mas pelas dificuldades do debate brasileiro em sempre ter uma defasagem muito grande com aquilo que ocorre lá fora, a gente acaba atrasando a inclusão dessa discussão. E por que eu digo isso? Porque já tem pelo menos 2 décadas que o mundo não discute se deve fazer política industrial. E eu estou sendo bastante comedido aqui nas 2 décadas. Na verdade, se a gente pegar Estados Unidos, sempre fez política industrial, Europa sempre fez política industrial. Mas por força, exatamente daquilo que hoje já está academicamente consolidado como ordem neoliberal, que vigorou a partir dos anos 80, até, pelo menos, eu dato ali a invasão da Rússia sobre a Crimeia, e o período de fragmentação geopolítica, que veio depois com a pandemia e agora a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a tristeza dos eventos recentes no conflito Israel-Palestina, a gente vê uma total reorganização da geopolítica. E os economistas acabam sendo um pouco lentos, principalmente aqui no Brasil, em atualizar esse debate sempre que a geopolítica se transforma. Então, é uma felicidade grande a gente estar discutindo esse tema aqui. E apenas para dar alguma contribuição, acho que o secretário já foi bastante abrangente, eu queria colocar que, até pouco tempo atrás, todo o debate de política pública ele se fazia cercado e constrangido por um critério, que era a eficiência. Então, todo o debate de política pública tinha que se assentar sobre a ideia de eficiência, e a eficiência geralmente era garantida pelos mercados. Essa é, de maneira bem simplificada, o resumo disso que ficou chamado de ordem neoliberal. Em 2016, o Fundo Monetário Internacional publica um artigo de 3 pesquisadores dizendo: a ordem neoliberal fracassou. Prometeu reduzir desigualdade, a desigualdade aumentou. Prometeu diminuir a instabilidade cambial dos países em desenvolvimento, aumentou a instabilidade cambial desses países. O Brasil tem a moeda mais volátil dentre os países em desenvolvimento, mesmo com todo o arranjo macroeconômico que a gente fez, mesmo com todas as tentativas de estabilizar a taxa de câmbio. E, finalmente, tentou garantir uma estabilidade macroeconômica, uma estabilidade e resiliência econômica, e a pandemia jogou esse sonho na lata do lixo. Então, o que a gente tem agora? Um redesenho geopolítico, que é absolutamente incontornável. E por que é importante a gente discutir isso nesta casa? Porque a principal razão de sucesso e fracasso de políticas industriais reside exatamente na capacidade de articulação política. Todo país que tem um sistema de democracia liberal, como nós temos, como a Europa tem, como os Estados Unidos têm, fragmentado, com diferentes níveis de governo, eles passam por uma imensa dificuldade em articular políticas industriais, principalmente dadas as dimensões continentais do nosso país. Nesse contexto, o que é importante a gente desenvolver? Primeiro, do ponto de vista político, a ancoragem em torno desta ideia. Por isso, a felicidade desse evento. Porque quando esta casa entra no debate e entra de maneira tão positiva, convocando pessoas para trazer uma imagem de uma política industrial que não tem nada a ver mais com aquilo que se fez no passado, já se atualizou, já tem uma nova agenda em que todos os países desenvolvidos estão fazendo. E o Brasil, talvez pela primeira vez em muitas décadas, ele tem algo que ele nunca teve, que é o ativo principal desta nova ordem geopolítica, que é a questão ambiental. Nós temos um ativo que é absolutamente cobiçado mundo afora e que a gente até agora, recentemente, a despeito de com alguns intervalos de políticas mais focadas para isso, tratou de maneira extrativista, que é a nossa Amazônia. Então, agora a gente tem um ativo que nos confere a possibilidade de entrar nesta nova agenda de uma maneira absolutamente diferente do que a gente fez no passado.
Hoje, a questão da eficiência não é mais central. O que a gente tem hoje? A necessidade de segurança nacional, a necessidade de resiliência econômica, que é a capacidade de reagir a diferentes conjunturas sem desestabilizar a economia, sem deixar de investir nos setores que importam, e a necessidade de soberania tecnológica. Todos esses três elementos já são, vamos dizer, os carros-chefe da política de desenvolvimento dos outros países. Só que agora tem uma diferença, que o nosso saudoso Celso Furtado, um ano antes de falecer, ele deixou definido. O desenvolvimento hoje não é mais exclusivamente a acumulação de equipamento, a acumulação de máquina. Ele é essencialmente a transformação da capacidade das pessoas. Ou seja, a base socioeconômica e adicionando as gerações futuras, socioambiental, agora redefine aquilo que é financeiramente sustentável. E nesse contexto, o sistema financeiro privado não tem as capacidades necessárias para lidar nem com a escala dos eventos, nem com a escala dos desafios, mas fundamentalmente um problema que demarca o início daquilo que a gente chama de economia do desenvolvimento, que é a capacidade de coordenação. Banco privado não nasceu, não foi criado para coordenar a política pública. Ele foi criado para desenvolver atividades lucrativas que permitem, né, o pagamento daquele empréstimo que foi feito. Mas os bancos públicos foram criados para isso. O mundo hoje conta com cerca de 550 instituições públicas de desenvolvimento. 20% delas criadas nos últimos 15 anos. A Inglaterra vendeu o seu banco verde em 2017 para recriar um novo agora. Ou seja, é a época em que os bancos de desenvolvimento têm o seu papel a cumprir e as evidências acadêmicas, que, feitas de maneira muito cuidadosa, deixam claro que gera-se mais emprego, gera-se investimento, melhora a capacidade de exportações do país e traz a possibilidade do país acessar o que é fundamental no comércio exterior, que é a qualidade. Quando a gente produz só para nós mesmos, a gente perde aquilo que o mercado internacional está pedindo, aquilo que nos coloca, né, nas etapas superiores da escada tecnológica. E o BNDES, assim como vários outros bancos de desenvolvimento, ele faz algo que é fundamental, que é nutrir aquilo que é mais essencial nessa nova frente de desenvolvimento, que é uma empresa inovativa. E quem acha que a grande parte da inovação é feita por grandes empresas, se engana redondamente, porque, em geral, é feita por médias, pequenas empresas, que as grandes corporações compram delas. Ou seja, elas são as grandes fornecedoras de inovação e o Brasil tem uma capacidade imensa de elaborar e desenvolver as suas empresas. Daí, eu não vou, né, repetir aquilo que o vice-presidente Alckmin já colocou, a importância da reforma tributária, a importância de a gente avançar nos marcos regulatórios desse novo momento. Mas o BNDES ele permite o acesso ao crédito a essas empresas que, pelo sistema financeiro, elas não conseguiriam, seja porque são muito pequenas, seja porque aquilo que elas vão fazer com o dinheiro dificilmente seria identificado pelo sistema financeiro privado como financeiramente rentável. E qual que é o problema desse tipo de análise? É porque o financeiramente rentável não capta aquilo que a gente chama de externalidade, que são os efeitos sobre o ambiente, sobre a atividade econômica, sobre o emprego, que não aparecem no projeto de financiamento. Eles não voltam necessariamente para a empresa, mas eles voltam para o ambiente por meio do que a gente chama de transbordamento. Ou seja, uma indústria, ela faz com que haja florescimento de atividades mais sofisticadas. E a alma dessa transição ecológica é a sofisticação. É preciso muita tecnologia para que a gente não ameace ainda mais o meio ambiente. Nesse contexto, qual que é o papel do BNDES? Além de oferecer a capacidade de financiamento que ativa toda essa capacidade que nós temos, Brasil afora, de produzir tecnologia, de olhar para frente, mas também de criar a conexão com as realidades regionais. Uma dimensão que não pode se perder nesse plano de industrialização é a dimensão regional. E, nesse sentido, esta casa, senhoras e senhores parlamentares, vocês são fundamentais. Porque é aqui que vai chegar, né, exatamente a informação que muitas vezes não consegue chegar por meio dos formuladores de política. Essas demandas localizadas que, dentro da disciplina de um plano,
pode oferecer a capacidade de articulação que a gente precisa para que todas essas iniciativas dispersas pelo território tenham a capacidade de se manter. Mas, para isso, a gente não pode depender do tempo do sistema financeiro. O tempo do sistema financeiro privado é curto, tem rentabilidade alta e necessita que haja a atividade dessas pequenas unidades. Um plano de desenvolvimento permite que todas essas unidades trabalhem juntas de uma maneira que a rentabilidade circula pelo sistema e garante a elas a atividade. Quais são os eixos centrais desse novo momento? Energia, educação, transporte e saúde. Esses são 4 eixos centrais que são fundamentais para o Brasil, sem mencionar aqueles que a gente já tem, as cadeias agroindustriais, trabalhar toda a dimensão da cadeia agroalimentar brasileira, que é fundamental e está no centro do programa do presidente Lula. Mas esses 4 eixos aqui eles são fundamentais, não apenas porque o Brasil já detém capacidade produtiva consolidada, quanto pelo fato de que eles têm o que a gente chama de muitas camadas de redundância. Então, um exemplo recente que foi 28 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica no início de agosto. Então, essa frente da energia renovável, que faz brilhar os olhos, ela tem uma quantidade de trabalho a ser feita tão imensa que me preocupa quando a gente olha para isso achando que está pronto. Porque um elemento fundamental do nosso sistema elétrico, sem entrar na controvérsia com relação à Eletrobras, a perda de autonomia em termos de política econômica que a gente teve com a privatização dessa empresa, a gente tem agora um problema que é exatamente a flexibilidade do sistema elétrico como um todo. Porque na medida em que as pessoas vão produzindo energia nas suas casas, essa energia, quando ela entra no sistema, ela precisa ter camadas de adaptação para que essa energia não sobrecarregue o sistema, não gere um problema para como ela pode ser aproveitada. Isso é o quê? Investimento em redundância. Inúmeras camadas de redundância para que o sistema possa trabalhar adequadamente. Como o ex-ministro Nelson Barbosa colocou aqui, tudo isso gera emprego, e é muito fundamental. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque, em geral, no Brasil, quando a gente começa a falar de plano de desenvolvimento, a primeira pergunta é: como que a gente vai pagar por isso? Não tem espaço fiscal. A gente está sempre constrangido ao curto prazo. Esse é sempre o debate. O mundo, por meio dos seus bancos de desenvolvimento multilaterais, tem planejados, agora, mais de 3 trilhões de dólares em expansão dos balanços desses bancos. Seja o Banco Mundial, o New Development Bank, o Banco da Ásia, o Banco de Infraestrutura Asiático, 3 trilhões de dólares. Uma parte importante disso, olhando para a gente, para os países em desenvolvimento. Porque não apenas nós detemos os ativos dessa nova era, os minerais críticos, as reservas naturais, as reservas de água potável, como a gente tem muita gente para empregar. Isso significa uma capacidade de financiamento que exige que nós olhemos para além do fiscal. O fiscal não pode, apesar de ser importante, apesar de ser uma discussão relevante, limitar e inibir a discussão sobre o que fazer. E para quem acha que isso é papo de heterodoxo, eu vou relembrar um principal teorema das finanças ortodoxas, que é o teorema de Modigliani e Miller, que diz o seguinte: o tamanho da pizza não independe de quantos pedaços a gente vai cortar. Ou seja, se o ativo for bom, se a aplicação desses recursos for boa, é irrelevante como eu vou financiar. Ou seja, se eu vou financiar com financiamento interno, com financiamento externo, dentro das condições que sejam estáveis na economia, o ativo, ele garante que aquele processo seja sustentável. O mundo está dizendo isso. Larry Summers, quando foi questionado sobre a política do governo Biden de quase 2 trilhões de dólares, ele disse: isso aqui vai aumentar a capacidade de oferta da economia, não vai pressionar a inflação. Estamos olhando para o futuro. E o Larry Summers é qualquer coisa menos suspeito de ser um inflacionista ou coisa do gênero. E ele está vendo esse momento. A China está vendo esse momento. A Europa está vendo esse momento. A Europa pretende gastar cerca de 1 trilhão de dólares nos próximos anos. Só a Inglaterra
vai gastar US$1 trilhão. Então, ainda que os nossos sonhos sejam constrangidos pelo fiscal, o BNDES pode operar de uma maneira a elaciar, diminuir as restrições que a gente tem. Não só pelo financiamento, mas também como uma forma de direcionar esses recursos para novos mercados que não foram constituídos. É injusto demandar de uma pequena empresa que ela lide com um mercado em que a incerteza é predominante. É preciso que haja coordenação dessas políticas e é preciso que haja recursos. E o mundo está dizendo para a gente que é hora de a gente gastar, porque o ativo é bom. E se o ativo é bom, a gente só precisa estruturar, eu sei que isso é 90% do trabalho, mas a gente tem que trabalhar para estruturar esses projetos de uma maneira a atender essas demandas. E, finalmente, eu quero agradecer aqui a nova casa, concluindo com a pergunta: o que o legislativo pode fazer? Primeiro, o legislativo tem um papel fundamental em canalizar as demandas da sociedade. Segundo, em garantir que a aplicação dos recursos, seja do orçamento, seja aqueles que são feitos pelo Plano de Desenvolvimento Industrial, que eles tenham as contrapartidas necessárias na forma de exportação, na forma de geração de emprego, para que a gente consiga manter a disciplina do plano. Esse é um ponto fundamental de todas as experiências de sucesso de política industrial. Não adianta dar só dinheiro, não adianta só articular, é preciso cobrar. A parte interessante desse novo momento é que não podemos depender exclusivamente do Estado e não podemos depender exclusivamente do setor privado. A gente tem que fazer a articulação e, novamente, isso é fundamental para o sucesso. E, finalmente, ainda no que o Legislativo pode contribuir, de uma maneira um pouco mais controversa, aqui eu vou colocar, seria resgatar a nossa Eletrobras. Seria muito importante fazer isso dentro de um contexto de pensar o setor elétrico como um todo, porque o setor elétrico é fundamental, porque ele é energia, e sem energia não tem desenvolvimento econômico. E, finalmente, a nossa reforma tributária, mas nas duas etapas. Então, esse é um pleito que eu faço pessoal aqui aos parlamentares e às parlamentares. Não adianta passar só a primeira fase, porque uma pedra fundamental do sucesso de um plano de desenvolvimento é fazer os ricos contribuírem com a parte justa deles na nossa tributação, na nossa estrutura tributária. Agradeço muito novamente, presidente na mesa, e a atenção de vocês.